E aí pessoal, hoje eu estou trazendo aqui um vídeo bem prático, bem objetivo. Eu vou ensinar para vocês aqui o básico do MS Project, que é um programa da Microsoft para planejamento de projetos, né? Ele pode ser usado tanto para obras quanto para outros tipos de projetos. Basicamente esse aqui é o programa, né? Então ele tem essa interface clássica aqui dos programas do Office, né? Word, Excel, tudo mais, certo? Então, te apresentando aqui as partes mais importantes, né? Essas colunas, elas são as nossas colunas onde a gente vai fazer o preenchimento dos serviços, das atividades, da duração, início, término, da sequência da obra, né? E essa parte aqui da direita é onde nós vamos estar vendo tudo isso se traduzir de forma gráfica. Então é onde nós vamos ver o cronograma, o diagrama de Gantt propriamente dito, né? Aqui na esquerda, eu vou começar inserindo alguns serviços. Vou pegar uma obra hipotética, uma reforma de uma cobertura, uma reforma de um telhado, tá bem? Então, quais serão os serviços que nós vamos ter, né? A gente vai começar ali com a desmontagem do telhado existente. Depois a gente vai ter a desmontagem da estrutura de telhado existente. Depois disso, a gente vai ter aí a descida de materiais e a retirada de entulho. Uma vez que a gente já tiver desmontado tudo, feita essa limpeza, nós vamos iniciar então com a subida dos novos materiais. Depois disso, nós vamos iniciar a estrutura do novo telhado. E após isso, nós vamos colocar aqui a cobertura com telha cerâmica, por exemplo. E para finalizar, a instalação de rufos, né? Trouxe aqui uma obra hipotética só para a gente trabalhar. A gente inseriu aqui os nomes das tarefas, né, que são as atividades que vão ser realizadas nesse projeto, nessa obra, enfim. E agora nós temos que estipular prazos, né, tanto de início quanto a duração de cada serviço deste, de cada linha dessa, e também qual que vai ser o término, né? E para isso, o Project traz aqui essa coluna chamada modo da tarefa, né? O modo da tarefa, você também pode ver aqui nessa parte superior aqui, pode ser de dois tipos. Essa taxinha aqui, que é agendar manualmente, e essa outra aqui, que é um símbolo com a seta, agendamento automático. Basicamente é o seguinte, no agendar manualmente, você define, eu quero que a tarefa comece no dia 10. Pronto, a tarefa vai começar naquele dia. Eu quero que ela comece no dia 12. Ela começa nesse dia de forma fixa, de forma concreta, definida. Já na parte aqui de agendamento automático, é o Project que vai calcular. Então é muito mais interessante você utilizar o agendamento automático, porque o programa, a partir das predecessoras, das condições, restrições, ele calcula qual que é o início possível daquela tarefa, né? Aqui então, em modo da tarefa, você pode simplesmente clicar aqui e editar, tá vendo? Ó, agendada automaticamente ou agendada manualmente, ou você pode selecionar todas aqui e clicar em agendamento automático, que é o que eu vou fazer. Cliquei, perceba que todas foram atualizadas, né? O Project já lança aqui para a gente uma duração estimada de um dia para cada tarefa, início e término. Se você não configurou nada, a primeira data de início aqui vai ser o primeiro dia útil depois de hoje. Se hoje for um dia útil, ele já considera hoje. No caso, eu estou gravando isso aqui num sábado, ele jogou para o dia 3, que é a segunda-feira, primeiro dia útil após o dia de hoje, certo? Para você não precisar ficar editando aqui o modo da tarefa toda vez, você pode vir aqui embaixo, tá vendo? Ó? Ele já tem aqui uma opção de novas tarefas. Então, quando você clicar aqui em novas tarefas, olha, você pode deixar programado para sempre ser agendado automaticamente. Cliquei aqui, elas já ficam aqui, ó, agendadas automaticamente, então não vamos ter essa dor de cabeça, né? Beleza. Retomando aqui, a gente tem a lista das tarefas, que são os serviços, mas, cara, a gente poderia organizar isso melhor, concorda? Então, eu vou criar aqui em cima uma tarefa resumo. A tarefa resumo é como se fosse um grupo onde ficam arquivadas as outras tarefas, né? Então, eu vou colocar aqui desmontagem de telhado existente. Coloquei até em caps lock, que é para ficar, né, bem chamativo.
Vou puxar aqui um pouquinho para ficar maior essa coluna. Certo. Quais que seriam, então, as tarefas que vão estar dentro da desmontagem, né? A gente tem aqui a desmontagem do telhado, desmontagem da estrutura, descida de materiais, retirada de entulho. Beleza? Selecionando essas 4, é basicamente clicar e arrastar, né? Você tem uma forma bem prática, que é só clicar aqui nesse botão, recuar para a direita. Eu vou clicar nele aqui agora. Veja, elas foram todas trazidas para a direita, e aqui já ficou com uma configuração diferente, uma formatação diferente. Está em negrito e tem essa setinha na diagonal. Se eu clicar nela, ele já agrupa tudo. Se clicar de novo, ele já desagrupa, abre novamente. Bacana. Vamos criar também uma outra tarefa resumo. Dessa vez o nome dela vai ser execução do novo telhado. Mas aqui, cara, estou sem espaço. O que você pode fazer? Clica aqui nessa linha, clica com o direito e vem aqui em inserir tarefa. Ele já cria uma tarefa nova em cima, né? Na linha imediatamente acima. Então eu vou escrever aqui, execução de novo telhado. Ótimo. Só que perceba que a execução de novo telhado foi criada como uma tarefa dentro da tarefa resumo desmontagem de telhado existente. Para corrigir isso, você vai clicar nela e vai vir aqui nessa outra opção, que é recuar para a esquerda. Então clicou nela, perceba que ele já veio aqui para a esquerda, certo? Agora é só você pegar as tarefas abaixo e recuar para a direita. Então eu vou vir aqui, ó, recuar para a direita dessa vez, cliquei, perceba que elas já ficaram todas agrupadas aqui dentro de execução de novo telhado. Beleza. Nós organizamos agora os serviços aqui, vamos então começar a inserir a duração de cada um deles, tá bem? Vamos dizer que eu fiz um cálculo lá das quantidades, da produtividade da equipe que eu tenho disponível e eu cheguei a alguns prazos, eu vou inserir eles aqui. A desmontagem de telhado vai levar 3 dias, a desmontagem da estrutura vai levar 5, a descida dos materiais vai levar 3, a retirada do entulho vai levar 2 dias. E para a parte do novo telhado, eu vou passar 2 dias subindo os materiais, a estrutura eu vou levar 7 dias para construir, e a cobertura com as telhas, uma vez que a estrutura está pronta, vai levar 7 dias também. E vamos dizer que os rufos vão ser somente 3 dias. Ótimo. Perceba que aqui na parte gráfica, a gente já tem as tarefas com as suas barras. Então, o Project cria automaticamente um cronograma, um diagrama de Gantt, que é o famoso cronograma em cascata, né? Em que você relaciona as barras e elas vão nessa configuração de cascata. O que está faltando aqui é a gente colocar qual que é o vínculo lógico entre elas, né? Quais são predecessoras e quais são sucessoras, né? Por exemplo, para eu começar a estrutura do novo telhado, eu preciso necessariamente que os materiais estejam lá na cobertura, certo? Então, eu tenho que colocar isso para o programa usar de premissa para fazer seus cálculos. Eu vou vir aqui, ó, nesse símbolozinho, vou arrastar para o lado o cronograma de Gantt aqui, certo? Para me liberar mais colunas. Feito isso, você vai conseguir visualizar essa coluna, que é a coluna de predecessoras. Então, por exemplo, a desmontagem do telhado existente. Tem algum serviço antes? Não tem. Então, deixa aqui vazio como está. A desmontagem da estrutura de telhado, ela só vai acontecer depois que o telhado já tiver sido desmontado. Então, você vai vir aqui e vai colocar esse número, que é o número 2. É o número de identificação da tarefa desmontagem de telhado existente. Então, eu coloco aqui 2, posso dar um Enter. Ótimo. Veja aqui que no diagrama de Gantt, o nosso serviço de desmontagem da estrutura começa agora depois do serviço de desmontagem. Ele já ficou concatenado de uma forma lógica, né? Faz sentido. Da mesma forma, a descida de materiais vai ser somente depois que eu desmontar a estrutura. Então, você vem aqui, ó, na linha 3, certo? Que é a desmontagem da estrutura. Você vai inserir aqui, então, 3. Opa, perdão. Clica aqui, digita 3, pode teclar Enter. Ele também já jogou aqui para frente. Ótimo. A retirada de entulho vai ser depois, então, da descida de materiais, depois aqui do item 4. Pode dar um Enter, também já ficou aqui na sequência. Pode vir aqui nessa barra, ó, você consegue movimentar ali o gráfico de Gantt para o lado
e consegue observar melhor essa sequência. Veja aqui como é que ficou a cascata. Ótimo! Vamos dizer que para os serviços da execução de novo telhado, também vai ser a mesma coisa, uma cascata direta. Em vez de colocar um por um, você pode selecionar todos eles aqui e vir aqui nessa parte aqui de vínculo, que tem um desenho de uma corrente. Basta clicar nela e veja aqui no nosso diagrama de Gantt que já ficou tudo em uma cascata, né? Ótimo! E ele já lançou aqui as predecessoras certinho. Só que tem um porém. Eu não consigo subir os novos materiais no mesmo dia em que eu comecei a desmontagem. Eu preciso terminar pelo menos a desmontagem da estrutura. Então aqui onde está vazio, né, por conta da subida de novos materiais, eu vou colocar que tem que ser aqui depois do item 3. Digita 3, tecla Enter, pronto. Aqui depois que desmontar essa estrutura, ele já cai para cá, né? Ele já começa então a subir os materiais. Com isso, você consegue já ter uma noção. Olha, a obra estaria começando aqui no dia 3 de abril e ela estaria terminando aqui no dia 9 de maio. Todas essas datas também estão aqui, início e término. O programa calculou automaticamente e já entregou essas informações para nós. Uma outra coisa que é útil, que você pode fazer aqui, vou ensinar já nessa primeira aula, seria você vir aqui no gráfico de Gantt e adicionar o nome da tarefa aqui na esquerda da barra. Dessa forma, sua visualização vai ficar mais fácil futuramente. Então vem aqui, clica com o botão direito nessa parte branca. Você vai ter essa opção aqui de estilos de barra. Clica nela, vai te abrir uma janela aqui e você vem nessa parte aqui, ó, texto. Nessa parte de texto, você tem algumas opções. Aqui na parte de esquerda, você vai clicar aqui e vai digitar nome, somente nome. Vai teclar Enter, ele já inseriu, pode clicar em OK. Ótimo! Perceba que agora nós temos aqui o nome de cada um dos serviços, o nome de cada tarefa à esquerda da sua barra. Isso facilita muito a visualização. Você pode pegar aqui essa barrinha, puxar para a esquerda e você consegue ver todo o seu gráfico de Gantt aqui. E aí depois é só puxar novamente e colocar aqui onde você preferir. Para a aula de hoje eu tinha programado só isso mesmo, uma pequena introdução, uma rápida apresentação do programa e das principais funções. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais conteúdo, eu vou organizar isso melhor para vocês conseguirem entender novas funções e como transformar isso aqui em um cronograma mais factível, em um cronograma mais útil para você, tá bem?